Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e esse é mais um RB News. No último dia 4 de outubro, o STF decidiu que a inexigibilidade de 8 anos fixadas pela Lei da Ficha Limpa para políticos condenados por causa de abuso de poder político ou poder econômico poderia ser aplicada a casos ocorridos anteriores a 2010, que foi o ano de vigência dessa lei. Vamos entender esse julgamento e no final, como sempre, eu vou fazer alguns comentários críticos. A Lei da Ficha Limpa estabelece que entre os inelegíveis, ou seja, aqueles que não podem nem registrar a sua candidatura, estão quem? Estão os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para os que se realizarem nos 8 anos seguintes. Em resumo, ela está dizendo que se você, político, foi condenado por abuso de poder político ou abuso de poder econômico, você vai ser inelegível por 8 anos. Na verdade, os ministros discutiam o recurso extraordinário 929.670, em que um candidato do interior da Bahia teve seu registro de candidatura barrado com base na lei da Ficha Limpa lá no ano de 2012. O que é que aconteceu? Em 2004, esse político ele foi condenado por abuso de poder econômico. Depois que ele foi condenado em 2004, ele cumpriu os 3 anos de inelegibilidade, porque a Lei Complementar 64 de 90, conhecida como a Lei das Inelegibilidades, previa, antes da ficha limpa, o prazo de apenas 3 anos, e a gente vai entender essa dinâmica. Então, em 2004, o cidadão foi condenado por abuso de poder econômico e cumpriu os 3 anos que a Lei Complementar 64 de 90 exigia para ele ser inelegível como consequência a efeitos da condenação. Bom, em 2008, ele já estava limpo, já tinha cumprido os 3 anos de inelegibilidade e ele foi, inclusive, vereador de 2008 a 2012. Quando em 2012 ele foi registrar a sua candidatura, a sua candidatura foi inviabilizada com base na Lei da Ficha Limpa, que surgiu em 2010 e que previa o prazo não mais de 3 anos, mas de 8 anos de inelegibilidade. Então a grande questão existia uma lei, que é a Lei Complementar 64 de 90, que estabelecia para aqueles políticos que tinham sido condenados por abuso de poder político ou econômico, o efeito dessa condenação era a inelegibilidade por 3 anos. Em 2010 surgiu a Lei da Ficha Limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, uma lei muito comemorada, etc, etc. Em 2010 surgiu essa Lei da Ficha Limpa e disse, não, a inelegibilidade agora não é mais de 3 anos, mas a inelegibilidade é de 8 anos. A questão essa inelegibilidade que aumentou de 3 para 8 anos pode ser aplicada a um fato anterior a 2010, ou seja, anterior à própria vigência da Lei da Ficha Limpa? Essa é a grande polêmica. E por incrível que pareça, para desespero dos constitucionalistas e dos eleitoralistas, o STF, por 6 votos a 5, no julgamento do dia 4 de outubro, decidiu que o prazo de inelegibilidade de 8 anos seria compatível com os demais requisitos para se obter uma candidatura, para poder registrar uma candidatura. E assim decidiu que a Lei de Ficha Limpa poderia ser aplicada aos fatos anteriores ao início da sua vigência. Ou seja, mesmo que nos fatos anteriores ao início da vigência da Lei da Ficha Limpa vigorasse a lei complementar, esse dispositivo da Lei Complementar 64/90, que previa que a inelegibilidade seria de 3 anos apenas, na verdade, e não de 8 anos, como foi estabelecido pela Lei da Ficha Limpa, o STF decidiu que mesmo nesses casos anteriores à Lei da Ficha Limpa, o que vale agora é a inelegibilidade de 8 anos. O que aconteceu no caso concreto? Esse candidato
que em 2004 cumpriu a inelegibilidade de 3 anos, ou seja, a partir de 2007, final de 2007 para 2008, ele já poderia se candidatar, como de fato ele fez e ganhou. Foi vereador de 2008 a 2012. Na verdade, para esse candidato, como surgiu depois a lei da ficha limpa, dizendo que não eram mais 3 anos, mas 8 anos, poderia se aplicar a lei da ficha limpa a esse fato ocorrido em 2004, mesmo a lei da ficha limpa só ter entrado em vigor em 2010. Então é uma possibilidade de retroação dessa lei, né? Da lei da ficha limpa. E a polêmica é toda essa, né? Porque uma decisão desse tipo despreza, por exemplo, a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é a noção que os cidadãos têm das leis que regem um determinado país em um momento histórico e a noção de que os juízes vão seguir aquelas leis e os cidadãos se comportam de acordo com essas leis. O cidadão não pode prever que no futuro vai ter uma lei mais rigorosa e que vai punir de forma mais rigorosa os fatos ocorridos hoje. E que essa lei vai ser aplicada a esses fatos que ocorrem hoje. Isso é totalmente contrário à segurança jurídica. Nós temos conhecimento das leis atuais e nós nos comportamos enquanto cidadãos a partir das regulamentações dessas leis atuais. Uma lei que surja no futuro, ela não pode ser nunca aplicada aos fatos pretéritos. Ela só pode ser aplicada daí para frente, né, aos fatos futuros, porque quando essa lei surge, os cidadãos sabem, bom, agora a inelegibilidade não é mais de 3 anos, a inelegibilidade é de 8 anos. E despreza também a própria ideia de coisa julgada, que é aquela ideia em que não cabe uma situação jurídica estabelecida que não cabe mais recurso. Então o caso foi decidido. Isso é a grande ideia de coisa julgada. Esse político ele foi condenado pela lei anterior das inelegibilidades a um prazo de 3 anos. E esse processo acabou. Tanto é que esse político ele já tinha cumprido essa disposição de ser inelegível por 3 anos. Quando o STF diz não, a lei da ficha limpa pode retroagir, ela diz respeito a essa própria decisão que já formou uma coisa julgada. Então, um fato desse é muito perigoso o Supremo começar a pensar em coisas desse gênero, né? Bom, a desculpa que o Supremo Tribunal Federal deu foi que esta questão, o aumento da inelegibilidade de 3 para 8 anos não tem natureza de pena e, portanto, poderia retroagir. É claro que a doutrina constitucionalista e a doutrina eleitoralista não caiu nessa historinha do Supremo Tribunal Federal e sim tem natureza de pena. Você está incapacitado de se candidatar por um fato que ocorreu anteriormente. Então isso é um efeito da condenação e tem sim natureza de pena. Então não sei o que vocês acham disso. Postem aí nos comentários as suas opiniões jurídicas sobre esse caso e a qualquer momento eu volto com outro RB News.